Prof, me fala um pouco sobre a postura do massoterapeuta para não ter problemas futuros. Isso também é algo muito importante. Quando a gente fala de postura, a gente tem que aprender a usar o nosso corpo, o balanceio, o ritmo, para que eu não desgaste ou use excessivamente as forças da minha mão. Porque quando eu uso só a força da minha mão, só dos meus dedos, eu tenho tendinite, eu tenho túnel do carpo, eu tenho epicondilite, cotovelos, né? Então isso começa a gerar muita dor, gerar muitos problemas. E isso pode encurtar a carreira do massoterapeuta. Então a gente tem que ficar bem atento a isso. E aí, em relação à postura, indiretamente ou diretamente está relacionado ao que? A altura da maca. Então a gente precisa trabalhar isso, a altura da maca, para poder ter também um resultado melhor. Isso é muito importante. Lembrando que para o shiatsu a maca tem que ficar na altura do joelho. Para você trabalhar com a massagem clássica é um palmo abaixo do seu quadril. Para massagem drenagem, por exemplo, que é mais leve, na altura do quadril, um palmo acima do seu quadril. Tá ok? Então, isso é muito importante, Ana. Tânia Márcia, professor, já tenho clientes fixos, apesar do início do meu espaço. Grata demais pelos ensinos da turma 6. Tânia, que legal. Que legal, parabéns, viu? Patrícia Pimentel, boa noite. A Valéria, sim, obrigada. A Nilda Cunha, professor, quanto cobrar por uma sessão de reflexologia podal? Quando a gente fala em preço, Nilda, depende muito dos seus custos. Tudo depende dos seus custos. Mas eu tenho uma regra aqui, tá? Não é uma regra, mas é um número meio que mágico que na maioria das vezes funciona muito bem, que é R$ 2 por minuto trabalhado. Então, numa sessão de 1 hora, R$ 120 a sessão, você pode cobrar tranquilamente. Aí, a partir desse número, desse valor, você verifica, meus concorrentes estão cobrando R$ 80. E meus custos são apenas R$ 30. Então eu posso cobrar R$ 80 também. Meus concorrentes estão cobrando R$ 200. E os meus custos realmente são caros, é R$ 100. Então eu preciso aumentar o meu valor. Preciso cobrar R$ 150, R$ 180. Fez sentido? Qual das técnicas das medicinas orientais? Eu particularmente gosto muito mais da técnica do shiatsu, né? Reflexologia podal, auriculoterapia, né? Isso é bem bastante. Luciana Nunes, qual é a técnica do gatilho liberador da endorfina? Luciana, você entrou no curso, porque lá no curso eu explico a digitopressão e como conseguir aplicar essa técnica, tá? Então isso é muito importante. Na aula de semana que vem, do dia 16, a gente vai falar sobre medicina chinesa e aí depois vai ter a continuação e aí eu vou me aprofundar nessa técnica para a turma 13, para a turma que está entrando agora e para todos os demais que estão com a renovação ativa do curso também. Então esse é um conceito novo, na verdade é algo que eu já falava antes, mas é que eu estou aprofundando agora e elaborei esse método diferenciado para que vocês conseguissem entender de vez como conseguir aliviar a dor das pessoas. Mas é basicamente baseado na técnica do shiatsu, na digitopressão. Assim, é só assim que você vai conseguir aplicar a técnica do gatilho liberador da endorfinas, tá ok? Nilda Cunha, professor, mulheres com mioma podem receber massagens? A princípio sim, Nilda, a princípio sim. Tem que verificar e avaliar a condição geral de saúde dessa paciente com câncer. Mas de modo geral, não vai ter problema não, tá? Luana Oliveira, olá professor, somente com a ventosa é possível tratar fascite plantar? A princípio não, a ventosa ajuda muito, mas ela precisa principalmente diminuir o impacto, diminuir a reinflamação. Então, quando você não para de andar descalço, de havaianas, de rasteirinhas,
você não para de gerar inflamações nessa região, tá? De reinflamar, relesionar. Você precisa falar para ela, você precisa andar de crocs, precisa andar de tênis, precisa andar de calçado, um pouco de salto, para não piorar a lesão, a inflamação. Então precisa dar essa pausa, tá? Primeiro, isso é o mais importante de tudo. E aí depois disso, fazer aquele rolinho de gelo, né? E você vai passando o pé em cima, então o gelo também vai diminuir esse processo inflamatório. E depois a ventosa também vai ajudar bastante, tá? Fernando Henrique Ramos da Costa. Ajudou sim, professor. Obrigado. Dentro desse tempo de deslocamento, tenho utilizado um valor X semelhante ao do valor do meu minuto trabalhado para monetizar esse tempo. É isso aí. Vamos em cima disso. Nicole Pacheco. Boa noite, professor. Tenho meu espaço em uma cidade pequena. Gostaria de nomear como spa. Seria interessante? E investir em uma hidromassagem para colocar aqui também. É uma sala pequena. Vamos lá, Nicole, deixa eu te dar te passar algumas informações conceituais em relação ao termo spa. Spa significa o quê? Saúde pela água. Então, qualquer estabelecimento que queira se considerar um spa precisa ter terapias com água. Por isso que uma hidromassagem faz total sentido. E se você implantar isso, meio que você já pode sim considerar o seu espaço um spa. E aí, se você não tem hospedagem, um spa urbano, que é igual ao espaço que eu tenho. É um spa urbano, onde a gente utiliza os benefícios da água para gerar mais saúde. Agora, lógico que não é só isso, né? Hoje em dia o conceito ampliou muito mais, mas para utilizar o termo spa em específico, você precisa ter algumas terapias com água. Então, se você colocar, com certeza vai estar dentro, né? Professor, estou atendendo num consultório com parcerias com psicólogo. Tenho clientes físicos que cobram R$ 80 a R$ 100. Perfeito, Francinelli. Tá ótimo. Nilda Cunha, já falei. Pessoas com mioma, câncer, podem sim receber massagem, mas depende da condição de saúde dela. Tá? Qualquer coisa, conversa com o médico e verifica essa possibilidade. Se você não tem experiência em atender pacientes com câncer, agora, se você já tem, avalia ela, verifica se ela não tem uma outra contraindicação, trombose, se ela não tem outra contraindicação, osteoporose, e aí você não vai poder fazer massagem. Mas se não tiver nada disso, você pode sim atender, tá? Não é o câncer uma contraindicação absoluta, tá ok? Joana Dark, boa noite. Ana Cristina, com diagnóstico de câncer, sim, podem sim receber massagem, mesmo quem tem diagnóstico de câncer. O diagnóstico de câncer não é uma contraindicação absoluta, mas é um cuidado especial que a gente tem que ter. Porque é uma pessoa normal? Não é normal, infelizmente não. Ela tem uma alteração no organismo dela que, às vezes, impede dela poder receber massagem, mas não é sempre. E hoje em dia, né, caiu aquele mito de que a massagem ajuda a espalhar o câncer pelo corpo. Isso não existe, isso é um mito. Então, hoje não é mais uma contraindicação absoluta, tá ok?